Olá e bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Fica Zen com Akshar. Eu sou Akshar e hoje vamos falar sobre um tema difícil para alguns e importante para absolutamente todos, já que todos nós estamos intimamente ligados a este assunto, querendo ou não. E o assunto de hoje é o luto. Neste podcast, às vezes falamos de coisas sobre as quais nem sempre gostaríamos de falar ou pensar, mas que também são importantes para que possamos estar bem, estar zen, mesmo quando essas coisas estão presentes. Porém, se o assunto for muito delicado para ti, melhor deixar para ouvir em um momento em que te sintas mais fortalecido, pois este tema pode conter algum gatilho emocional. Antes de mais, este episódio é dedicado a todos os meus e a todos os teus antepassados. Dedicado a todas e todos aqueles que podem não estar mais fisicamente aqui, mas que sem dúvida continuam conosco. Nem que seja apenas na mente e no coração. E possam estar zen onde quer que estejam. Tudo bem? Tudo zen? Junta da conversa. Então, para que falar sobre luto quando o assunto é estar e ser zen? Muito simples. Ser e estar zen não exclui nada. Pelo contrário, envolve todas as áreas da vida e da morte. Ser zen é entender que a vida e a morte não são contradições, mas sim complementos. Viver uma vida consciente é não ficar apegado a uma ideia de apenas vida e enfiar a cabeça na terra para não ver a morte, ou outros aspectos da vida que possamos considerar menos agradáveis. Ser zen é ser consciente daquilo que é, às vezes aceitando o que temos que aceitar e às vezes transformando o que temos que transformar. Sempre com a esperança de termos o discernimento para saber quando fazer o quê. Para tal, nada melhor do que desenvolvermos a nossa habilidade de observação, de testemunhar, desenvolver a intuição para sabermos o que o momento exige de nós. Para falarmos de luto, teremos que falar primeiro das ideias da vida e da morte. Vamos partir do princípio de que tudo é cíclico. Aprendemos na infância que nascemos, crescemos, alguns de nós se reproduzem e que todos nós morremos. Então, por que é tão difícil aceitar esta última parte? Eu tenho algumas teorias. Primeiro, porque acredito que o instinto natural dos seres vivos é de se manter vivo a todo custo, até que isso não seja mais possível. Tanto que as funções mais essenciais da sobrevivência fazem parte de um mecanismo involuntário e automático em nós. Nós não decidimos nem controlamos conscientemente a nossa respiração o tempo todo, ou a nossa circulação sanguínea, a digestão, a excreção, etc. Estas funções ocorrem naturalmente, bem como o instinto de fugir, congelar ou atacar para garantir a nossa sobrevivência. Há um mecanismo anterior a nós que faz tudo quanto possível para manter a vida viva. Faço a repetição. Então, por um lado, acredito que combater a morte seja algo intrínseco e inerente a todos os seres vivos. Quando ocorre a morte de um ser, algo em nós se lembra que mais cedo ou mais tarde será a nossa vez. Especialmente quanto mais próximo esse ser é de nós. Em segundo lugar, acredito que esse pavor seja também pela forma como somos educados a encarar a morte e por toda a ignorância e tabu que cercam este assunto. Parte do nosso instinto de proteção passa por proteger-nos daquilo que nos é desconhecido e que pode, portanto, representar um perigo de morte. Portanto, de tão pouco se falar abertamente sobre a morte, ela acaba por sempre ficar no campo do distante, do desconhecido, incompreensível, até que aconteça com alguém muito próximo ou conosco. Quando não é pela ignorância do desconhecido em si, pode ser pelo medo do desaparecimento total. Ou para quem acredita em alguma forma de inferno, pode ser pelo medo do inferno em si. Ou então uma mistura de ambos. Parece-nos que as alternativas são ou desaparecimento total, ou ficar preso em uma realidade totalmente intolerável. Dessa forma, parece-me que a maior parte de nós prefere não ver e não falar da morte, até que não haja outra escolha. Daí que quando ela chega de forma arrebatadora e incapacitante para muitos de nós. No caminho do autoconhecimento, costuma-se dizer também que o medo da morte é o resultado da nossa identificação com o corpo e a personalidade. Em outras palavras, o nosso ego, ou a nossa identidade externa. Em outras palavras ainda,
Achamos que não somos mais do que o nosso corpo e mente e que a morte destes significa, portanto, o desaparecimento absoluto. Na visão Zen, acredita-se que nós viemos do nada, ou nothingness, e para o nada voltaremos. Algo que pode ser entendido como libertador, a partir de um ponto de vista, ou completamente assustador e desesperador, se visto por outro ângulo. Um ângulo que tenta a todo custo trazer algum significado racional para o nada, anteriormente mencionado. Em todo caso, e acima de qualquer teoria, a verdade é que entendemos muito pouco sobre a morte e os seus efeitos. Um dos efeitos sendo o luto. O luto pode ser definido como um sentimento de dor e pesar que se segue após a perda de alguém, uma tristeza, um vazio. Mas podemos expandir esse significado a mais do que a perda física de alguém, também a perda emocional de alguém ou de alguma coisa que era importante para nós. Eu acrescento que o luto é também o que sentimos ou aquilo por que passamos cada vez que um ciclo se encerra e que deixa uma sensação de perda, vazio, ausência ou falta. Na psicologia costuma-se falar frequentemente dos seguintes 5 estágios do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Gostaria de compartilhar contigo o meu entendimento geral de cada um. Na fase da negação, não conseguimos aceitar que a perda aconteceu. Simplesmente não faz sentido que a pessoa ou outro ser simplesmente não estará mais conosco. E não vamos poder vê-la, tocá-la, abraçá-la mais. Simplesmente não faz sentido. Simplesmente não pode ser verdade. É provavelmente um engano, uma brincadeira de mau gosto ou um pesadelo do qual simplesmente, e daqui a pouco, gostaríamos de acordar e ver que tudo não passava de um mal-entendido. Na fase da raiva, sentimos que tudo e todos são culpados, ou que alguém em particular é o culpado. Por vezes acreditamos que ninguém se importa com o que sentimos, que a pessoa que nos deixou foi culpada, que nos abandonou. Alguém é culpado por todo o inferno interno que nós sentimos. Simplesmente não merecíamos passar por uma coisa dessas. A única vontade é que tudo exploda, é que alguém pague por isso e que pague caro. Para quem não se permite sentir e expressar raiva, ou tem o hábito de reprimir a mesma, pode ser que não se identifique com esta descrição e apenas sinta a manifestação passiva da raiva, que é um sentimento de impotência e tristeza. A seguir, na fase da barganha ou negociação, tentamos negociar com Deus, com o universo, com os espíritos, com quem quer que seja, na tentativa de, alguma forma, reverter o irreversível. Convencemos a nós mesmos, tentamos convencer a entidade ou entidades com as quais tentamos barganhar, negociar, que podemos fazer o que seja para que a pessoa volte. Prometemos ser pessoas melhores, orar, jejuar, ajudar os outros, pagar o que seja para que de alguma forma quem nos era mais querido possa voltar a estar conosco. É a fase do diz só o que eu preciso fazer que eu faço. A seguir temos a fase da depressão. Nada mais faz sentido nesta fase. Não temos forças para lutar, apenas queremos ficar ali, a sós, sumir se possível. Não pensar, não sentir, porque dói tanto. Apenas queremos deixar de sentir tanta tristeza e impotência. Pensamos, por que a vida faz tão pouco sentido? Por que as coisas são tão aleatórias e estúpidas? Qual é o sentido de tudo? Qual é o propósito? Chega de sentir tudo isto. Sentimos que não há forças para lutar, não há sentido nem para ter forças. Por fim, na fase da aceitação, no fim das contas, e apesar de tudo, em maior ou menor grau, entendemos que as coisas são assim mesmo, e não há nada que nós ou que a outra pessoa poderia ter feito diferente. Ou mesmo que pudesse, já não o fez. Então as coisas já aconteceram da forma em que aconteceram. Nesta fase, entendemos que a tristeza também faz parte e que ela vai provavelmente estar presente na nossa vida de tempos em tempos. Em outras palavras, por mais difícil ou inconveniente que sejam as coisas, sabemos que elas são tão necessárias e importantes como as partes fáceis da vida. Este é o ponto da reviravolta, o ponto em que entendemos que, apesar da ausência existir, a vida pode e deve seguir. Em relação a estas fases, o interessante é que nós podemos ficar presos em alguma delas, até podermos verdadeiramente integrar ou assimilar em nós. Há quem não aceita a perda
e fica presa ou preso ao passado, criando cenários imaginários em que a perda não aconteceu, de fato, ou que não foi bem assim, ou por outra, continua indefinidamente à espera de algum milagre. A pessoa acha que tudo o que ela precisa é encontrar a resposta de como reverter a situação. Talvez a pessoa esteja presa na raiva, seja de si mesma e ou da outra pessoa, ou ainda em uma tristeza profunda e constante, uma infinita noite escura da alma. Às vezes pode ser que estejamos em fase de transição, de uma fase para outra, ou ainda que tenhamos pulado uma etapa e algo ficou por resolver. A sequência que mencionei não é necessariamente a mesma para todas as pessoas e nem exatamente da mesma forma ou com a mesma intensidade. Trago essas reflexões não simplesmente para classificar ou julgar, mas sim para oferecer uma oportunidade de refletir por ti e para ti. Já passaste por algo parecido? Estás a passar por algo parecido agora? Ou se nunca, será que tens medo de passar por algo assim? Calma, não estás só. Neste exato momento, outras tantas pessoas estão a passar pela mesma coisa. Já passaram ou pode ser que passem em breve. Além disso, nada dura para sempre. Então, o que estás a sentir vai passar também. Mesmo que não desapareça por completo, se te permitir sentir e viver essas fases, mais cedo ou mais tarde, isso também vai passar. Mesmo com este resumo das fases do luto, é importante dizer que o processo é muito particular para cada pessoa. Estas fases são um caminho comum, percorrido por muitos, mas pode ser que te encontres a experimentar as coisas que mencionei ao mesmo tempo ou em uma ordem ligeiramente diferente. O mais importante é a tua observação sobre ti mesma e o fato de lidares com o luto da melhor maneira que tu consegues. Para isso, pode ser que precises da ajuda de amigos, parentes ou até de um profissional da área da terapia e da saúde mental. Contudo, este episódio não é apenas sobre luto, no sentido concreto da morte física, mas também sobre o luto que vivemos no fim do relacionamento romântico-afetivo, ou no fim de uma amizade de anos, ou de qualquer outro vínculo que nos era importante e que por algum motivo chegou ao fim. Todo fim de ciclo, especialmente quando é inesperado, ou pelo menos contra a nossa vontade, é geralmente seguido de um período de luto, em maior ou menor intensidade. É importante lembrar que este processo leva algum tempo e, de preferência, deveríamos vivê-lo e não tentar reprimi-lo ou fingir que não existe. Alguns, na tentativa de fugir da dor, tentam fugir do próprio luto, tentam lutar contra o luto. Será que eu luto contra o luto? Seguir pelo caminho da repressão e da negligência pode parecer que vai trazer bons resultados inicialmente, mas a médio e longo prazo traz consigo consequências negativas, desde uma leve desconexão emocional consigo mesmo e com os outros, até efeitos mais agudos, como ataques de pânico. Lembra-te, varrer sentimentos não processados para debaixo do tapete não vai limpar nada. No máximo, vai acumular a sujidade até um ponto em que ela se torna demasiado fedorenta para ser ignorada. Sentimentos e emoções não resolvidos transformam-se em mal-estar físico, doenças, nós, bloqueios, traumas e toda a sorte de coisas indesejáveis. Lembra-te, não vais ficar zen ignorando o que sentes, ou te distraindo com jogos, trabalho, relações, bebidas, drogas ou outras formas que encontraste de não sentir. Para ficar zen, encontra uma ou várias formas saudáveis de lidar com o que sentes e com as perdas que tiveste e que talvez ainda terás pela frente. Não precisas fazer tudo sozinha ou sozinho. Pede ajuda. Alguém de confiança. Alguém que te escute. Alguém que te acolha e que te abrace. Se for o caso, como já disse, procura ajuda profissional. Alguém que esteja apto ou apta a acompanhar-te pelas diversas fases do teu luto, seja ele qual for. E diz para ti mesmo, eu não luto contra o luto. Agora deixa-me contar-te uma história, uma pequena história. Em uma pequena aldeia, uma mulher perdeu o filho logo que este nasceu. O bebê não resistiu ao nascimento. A mulher entrou em total desespero e negação. Ela não podia aceitar que o filho que ela carregara durante 9 meses simplesmente tinha falecido. Portanto, ela saiu em busca de todos os médicos, curandeiros, sábios e mestres, até que algum a ajudasse a ressuscitar o bebê. Ela faria o que fosse necessário, pagaria o que fosse preciso para que o bebê voltasse à vida. No entanto,
A cada pessoa que ela visitasse, ficava cada vez mais desesperada, porque todos lhe davam a mesma resposta. Não há nada que eu possa fazer. Sinto muito. É tarde demais. Quanto mais ela ouvia que não havia nada a ser feito, mais desesperada ela ficava e mais perdia contato com a realidade. Ela carregava a criança para frente e para trás e beirava cada vez mais a insanidade. Até que ela ouviu que Gautama Buda estava de passagem pela sua aldeia. E ela tinha ouvido histórias fantásticas sobre Buda e pensou: se há alguém que pode ajudar meu filho, esse alguém é o Buda. Portanto, foi ter com Buda e contou-lhe a sua situação. Buda, que claramente via o seu estado desesperado e que ela não daria ouvidos à razão, disse-lhe: eu posso te ajudar a trazer o teu filho de volta. Basta que me tragas apenas sementes de mostarda de uma casa onde não tenha havido ainda nenhuma morte na família. A mulher partiu toda esperançosa, porque não deveria ser assim tão difícil encontrar sementes de mostarda, já que era um item que se encontrava com certa facilidade na região. A cada porta que ela batia, as pessoas se comoviam com a história e até queriam muito ajudar. Mas, infelizmente, em cada família já tinha morrido alguém. Fosse um tio, um avô, uma mãe, etc. Então, as sementes dessa casa não serviriam. À medida que a mulher ia batendo a porta das casas e ouvia a história de um ou vários entes queridos que tinham morrido, ela ia percebendo que a morte já tinha visitado cada uma daquelas famílias. E foi entendendo o que Buda queria lhe passar de forma compassiva e inteligente. Aos poucos, ela foi entendendo que não encontraria nenhuma casa por onde a morte não tinha passado e que não havia realmente o que fazer. Por fim, ela foi capaz de aceitar o que havia acontecido e sentir-se grata pela astúcia e compaixão de Gautama Buda. Essa história pode soar de diversas formas, dependendo de onde te encontras neste momento da tua vida. Contudo, ela pretende passar a ideia de que realmente a morte faz parte da vida de todos nós e que em algum momento ela chega para todos. A meditação ensina-nos a preparar-nos para a morte aos poucos, para que quando ela realmente chegue, nós estejamos prontos a entrar nesse mistério que nos aguarda, da forma mais consciente possível. Várias escolas de autoconhecimento nos lembram constantemente que a vida no corpo físico é temporária. Algumas delas chegam a fazer destes ensinamentos práticas frequentes ou constantes. Aprender a morrer conscientemente. Por mais esquisito que possa soar inicialmente, se tudo é um aprendizado, por que seria diferente com a morte? Até para morrer é preciso aprender. Mais do que deixar reforçar aqui a ideia de que vamos todos morrer, a intenção é deixar aqui algumas sugestões, espero eu, saudáveis, de lidar com o luto e sugestões de aceitação de uma eventual morte consciente. Começando pelo luto, aceita a faticidade das coisas. O que é, é. O que não é, não é. Obviamente que é mais fácil dizer do que fazer, mas estamos aqui para tentar. Então permite-te sentir. Evitar a dor não vai resolver nada. Encontra a forma de senti-la e de deixar passar. Chora, ri, grita, expressa, pede ajuda. Para que a sugestão anterior seja possível, reconhece e nomeia as formas que tens usado para fugir da dor e escolhe agir de forma contrária ao que está automatizado. Cria novos hábitos. Mais uma vez, se precisares de ajuda, pede ajuda a quem te possa ajudar. Isso não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É preciso ser muito corajoso e forte para pedir ajuda. Encontra formas de viver as fases do luto por inteiro e sem pressa. Vai levar o tempo que precisar levar. Ocupa teu tempo e a tua cabeça com atividades que te tragam alegria. A ideia não é mergulhar com tudo na dor. Cada um de nós tem níveis diferentes de tolerância. E se a vida for apenas dor, vai ser difícil viver. Então busca constantemente a tua alegria. Usa o luto como um lembrete de que em algum momento é a tua vez de fazer a passagem. Aproveita para celebrar a tua vida o quanto puderes. E agora, sugestões para um novo entendimento sobre a morte. Vai além do instinto de sobrevivência. Vive da melhor forma que conseguires, com o máximo de coração que conseguires, o máximo de coragem. Coragem é agir com o coração. Coragem não é imprudência ou irresponsabilidade. Pelo contrário. Então, quando decidir ser verdadeiramente responsável pela tua vida, ou seja, dar respostas conscientes ao que te acontece e assumir os riscos das consequências das tuas escolhas, é que poderás agir com o coração e, portanto, com coragem.
Quanto mais vida houver na tua vida, menos vais temer a morte. O medo da morte esconde uma vida ainda não totalmente vivida, não realizada. Vai para dentro, investiga quem de fato és. Busca a fonte eterna que há em ti. Com a consciência do eterno, o efêmero é mais facilmente aceito. Ao saberes que és na essência, quem és na essência, consegues soltar mais facilmente quem tu és na superfície. Observa os diferentes ciclos da vida, as estações, a vida das plantas, dos outros animais, dos outros humanos, para entenderes cada vez mais este padrão circular e sempre em movimento que é a vida e a morte. Quanto mais conectado aos outros seres e à natureza tu estiveres, menos isolado te sentirás e menos força terá o teu ego. Busca o equilíbrio entre reconheceres que a vida é muito maior do que tu, ao mesmo tempo, tens uma grande influência no que vivencias e no teu ambiente imediato. Em outras palavras, não és todo-poderoso e tampouco és impotente. Descobre como fluir com a vida, não contra ela. Resumindo, descobre o que faz o teu coração vibrar e faz isso. Faz muito disso e preenche-te de vida. Uma vida preenchida e com sentido que vais criando enquanto avanças, vai te preparar para uma morte no mesmo tom. Osho costumava dizer que a morte é o ponto mais alto da vida, o próprio clímax. Uma vida grandiosa é finalizada por uma morte igualmente grandiosa. Entendo que a grandiosidade aqui mencionada nada tem a ver com um cenário dramático e mirabolante, mas sim com a própria qualidade e sabor deste fenômeno, que podemos chamar de vida-morte, uma palavra só. Duas faces de uma moeda. Na verdade, a ideia de que a morte só acontece no final é uma ilusão. Para Osho, a morte começa no momento em que a vida começa, e ambas terminam ao mesmo tempo. Agora, vamos fazer uma pausa para a meditação. A meditação de hoje chama-se Inspira e Expira a Vida. Nesta meditação, criamos um relaxamento profundo, através da respiração e um equilíbrio entre a intenção de sair e entrar em nós mesmos. Cada inspiração representa uma pequena vida. Absorvemos, nos nutrimos, e cada expiração representa uma pequena morte. Soltamos, deixamos ir, nos rendemos. Por alguns minutos, senta-te e começa por expirar profundamente. Retira todo o ar que conseguires, com conforto. Fecha os olhos, se estiveres em um lugar que permita isso. Vai expirando. Enquanto o ar sai, vai com a consciência para dentro. Olha para dentro de ti mesmo. A seguir, deixa o teu corpo inspirar. Quando o ar entrar, abre os olhos e com a consciência sai. Continua a fazer sempre o oposto. O ar sai e tu entras. O ar entra e tu sais. Vamos repetir esta respiração algumas vezes. Expira, fecha os olhos e olha para dentro. Entra. Expira, fecha os olhos e entra. Inspira, abre os olhos e sai. Fazer isso uma última vez. Expira, fecha os olhos e entra. E daí inspira, abre os olhos e sai. Faz isso por mais alguns segundos. Expira, inspira. Quando o ar entra, tu sais. Quando o ar sai, tu entra. Ok? Agora volta à respiração natural e fica apenas em silêncio por alguns momentos.
Aos poucos, vamos abrir os olhos e voltar a consciência para o lugar onde estás aqui e agora. Agora voltamos. Estás bem? Estás zen? Espero que este episódio tenha servido para trazer reflexões profundas e fundamentais para a tua vida. Lembra-te, as dualidades da vida são, na verdade, complementos. A vida está contida na morte e vice-versa. Imagino que este episódio tenha sido mais pesado que os anteriores ou que os que ainda vêm pela frente. Então gostaria de te agradecer por teres ficado até aqui. Também gostaria de te dar os parabéns pela tua força, coragem e vontade de viver com alegria, mesmo que para isso, às vezes, teremos que aceitar as nossas perdas. Aqui vai uma referência de leitura, o livro do Viver e do Morrer, de Osho. Para terminar o episódio, deixo os meus sinceros agradecimentos a ti, ouvinte. Agradeço imensamente ao pessoal do estúdio da TV Uninter por ter disponibilizado de forma gratuita as instalações e equipamentos que permitiram a gravação deste episódio com a qualidade merecida. Agradeço ao In On The Track pela música do podcast, ao Átila César pelo design gráfico e ao Tomás Francisco pela edição. Se tiveres alguma dúvida, comentário ou sugestão, manda um e-mail para anandakshar222@gmail.com e eu vou te responder na primeira oportunidade. Até lá, fica bem, fica zen.